Eu não sei da sua história, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que você tem passado também, você que está nos assistindo. Como está a sua vida, como você tem vivido. Mas o Senhor nesta manhã quer dar uma direção, assim como esse homem chamado Jabes conheceu a Deus. Sabia que ele poderia mudar a sua vida. Ele poderia mudar o seu futuro. Que o seu futuro pode ser diferente através da decisão que eu e você podemos tomar. Então aqui na palavra do Senhor, em 1 Crônicas 4, versículo 9, diz a palavra do Senhor: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Podeis assentar-se. Deus quer falar conosco nesta manhã sobre a decisão que determina o nosso futuro. Decisão que vai determinar o nosso futuro. Então, algo que muitas vezes nós precisamos tomar decisão todos os dias, que vai determinar o meu futuro. Então depende de mim, da minha decisão. E quando eu e você tomarmos a decisão de acordo com o que Deus de Israel fala, muitas pessoas vão nos criticar, vão zombar. Já imaginou Noé quando estava ali construindo aquela arca? Quantas vezes as pessoas passaram por lá? A Bíblia não relata, mas zombaram de Noé. E você que está nos assistindo, você que não importa a sua religião, você precisa seguir esse exemplo de Jabes, que nós vamos ver aqui. Porque tem decisão que muitas vezes as pessoas não vão entender. Mas quando nós tomamos uma decisão, como Jabes aqui tomou, de mudar o futuro dele, de mudar a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que a mãe dele falou que teve ele com muitas dores, que o deu à luz. Eu também, quando minha mãe me teve, ela sofreu muito. Mas eu conheci esse Deus. E você que está aqui tem conhecido esse Deus. Porque Ele tem falado com você todas as vezes que você tem vindo aqui. Todas as vezes que você tem buscado na leitura bíblica também. E eu e você precisamos tomar decisões. Como Jabes tomou. Homem de dor, aflição e pesar, é o que significa a palavra Jabes. E essa palavra Deus me deu através de um homem que não conhece a Deus, conhece de ouvir falar.
E Ele mandou para mim essa palavra. E eu glorifiquei a Deus porque eu estava orando a Deus há dias o que Deus queria falar conosco nesta manhã. E a Bíblia fala que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, da maneira como Ele quer. E nós temos aqui uma oração simples, que talvez você já tenha passado várias vezes por esse texto e não tenha atentado para a oração deste homem. Decisão que determina o nosso futuro. Precisamos tomar a mesma decisão que Jabes tomou para determinar o nosso futuro. Decisão que muitas vezes vai ao contrário daquilo que eu penso, mas daquilo que Deus quer. Então depende de mim, depende de você. Qual a decisão que vai determinar o meu futuro? Se eu tomar a decisão de permanecer naquilo que eu penso e não naquilo que Deus fala, vai dar errado. Porque eu vou seguir os meus desejos, a minha vontade. E eu vou permanecer naquilo que eu não queria permanecer. Ou seja, eu não vou ser abençoado. Porque eu vou estar seguindo os meus desejos, não os desejos de Deus. E Jabes, a palavra do Senhor fala no versículo 10, onde nós vamos meditar. Diz a palavra do Senhor que Jabes orou ao Deus de Israel. Nós precisamos orar, clamar ao Deus de Israel. Porque é uma guerra entre nós, milita para não fazermos aquilo que Deus quer, mas sim o que nossa carne quer. E muitas vezes o inimigo sabe, porque nós falamos o nosso desejo de sair em determinada situação, daquilo que nós temos vivenciado. E muitas vezes nós falamos para alguém, ou clamamos a alguém que não pode nos ajudar. Jabes, que era um homem de dor, que a mãe dele teve uma aflição e pesar. Jabes orou ao Deus de Israel. Você tem orado a Deus, o Deus de Israel, ao seu Deus? Você tem clamado? Esses dias, há um mês mais ou menos atrás, e esses dias agora, eu pedi socorro a uma pessoa dentro de determinada situação. E eu recebi não. E quando nós clamamos ao Deus de Israel, assim como Jabes clamou, porque ele tinha sofrido, talvez na época que ele viveu, muitas pessoas menosprezavam ele, porque a mãe dele teve dores, quase que ele ia morrer. Mas ele soube que um Deus que podia mudar a sua situação. E ele tomou a decisão para mudar o seu futuro. E eu e você precisamos fazer como Jabes fez. Você que está nos ouvindo também, diante de situações difíceis, clamar ao Deus de Israel, a esse Deus que pode mudar, pode transformar, libertar.
E Jabes tomou a decisão de fazer a escolha certa de clamar ao Deus de Israel. Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos 72. Versículo 12. Salmo 72. Versículo 12 e 13. Talvez você tenha clamado e não tenha recebido resposta. Mas quando você clamar ao Deus de Israel, assim como Jabes tomou essa decisão de mudar o futuro dele, assim como Ana clamou por um filho, assim como Daniel também tomou a decisão de não se contaminar com aquilo que o rei queria para a vida dele. E no Salmo 72, versículo 12, diz a palavra do Senhor: pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele liberta os pobres que pedem socorro. Não importa quem você seja, Ele tem o poder de te libertar. Não importa quem você seja, Ele tem o poder de libertar os oprimidos que não tem quem ajude. Clame ao Deus de Israel. Clame. Toma a decisão de clamar. Mas depende da minha decisão, da sua decisão. E diz o versículo 13: Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. A vida de Jabes naquele momento era preciosa para o Deus de Israel. E o que ele fez? Clamou. Você que está nos vendo, clame. Ele vai se compadecer de você. Diante da sua situação que você está vivendo. Qual tem sido a situação que você está vivendo hoje? Enfermidade? Você está precisando de uma bênção urgente? Você está precisando de dinheiro? Ele tem o poder de te dar. Porque diz a palavra do Senhor, Ele se compadece, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. O Senhor não despreza aquele que clama. O Senhor não joga fora aqueles que buscam ao Senhor. Tome uma decisão de clamar, assim como Jabes fez ao Deus de Israel. Porque só Ele pode fazer que mude as situações, mude aquilo que você tem passado, meu amado. Muda aquilo que você tem vivenciado. É interessante que ontem Randieres aqui falando da mãe, e ele ouviu falar que só o sangue de Jesus Cristo ali poderia mudar aquela história da avó dele. E não existe outro que pode mudar, que pode te libertar da opressão, seja o que for. É o Deus de Israel. Uma oração simples que Jabes fez. E lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47,
havia ali um cego, chamado Bartimeu. E ele ouviu falar que Jesus Cristo estava passando por ali. Você tem ouvido falar que Jesus Cristo está passando na sua casa, no seu lar. E o que você tem feito? Que Jesus Cristo chegou na sua casa através de servos de Deus. E o que você tem feito? Havia uma mulher, 12 anos, estava ali com um problema. Quanto tempo faz que você tem lutado por essa situação? E o que você tem feito? Jesus Cristo tem passado do seu lado, mas você não tem clamado. Às vezes já perdeu a força, às vezes já perdeu a fé. Esse cego, no versículo 46 diz que: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem ouviu falar que era Jesus, e ele não parou de gritar, não parou de clamar. Você tem parado de clamar diante da sua situação que você está vivenciando? Já perdeu a esperança? Já perdeu a fé? Não tem mais saída? Jabes tomou uma decisão de clamar ao Deus de Israel. Esse cego toma uma decisão de clamar a Jesus Cristo. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Muitos vão dizer para você: não fale, não clame mais, que não tem solução. Você não está vendo a sua situação que você tem passado? Nos hospitais, nas cadeias. Você tem visto a sua situação que você tem vivenciado? Cadê o teu Deus? Você vai parar de clamar? Esse cego não desistiu de clamar. Ele mudou o seu futuro. A nossa decisão de clamar ao Deus de Israel vai mudar o nosso futuro. Depende de mim, depende de você. Versículo 48, a parte final. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamo-os. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Será que os teus ouvidos estão tampados? Quando ele está te chamando, está falando com você? Devido às lutas, o que você tem passado,
Será que já tamparam os seus ouvidos? Você não tem mais sido sensível à voz do Senhor? Tenha ânimo, tenha fé, não perca a esperança nesse Deus que pode mudar a sua vida. Jarbes clamou ao Deus de Israel. Não pare de clamar. Há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Há uma graça do Senhor sobre a sua vida. E chamar o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O que você quer que Jesus faça? O que você está precisando? Jesus está te perguntando. Não sou eu. O que você quer que Jesus te faça? Você que está aí na penitenciária, nos hospitais, de uma cura, de um milagre, clama a Ele, que Ele vai te fazer. O que você quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Mas muitas vezes as lutas têm cegado o nosso ouvido, porque não estamos mais ouvindo o Senhor. As dificuldades, Ele não deixou de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou de clamar. Vá, disse ele, a sua fé o curou. Exerça a sua fé nessa situação. Clame ao Deus de Israel. Clame àquele que pode mudar a situação. Você tem desistido? Jarbes não desistiu. Jarbes, diante daquela situação, tomou uma decisão de escolher a escolha certa de clamar ao Deus de Israel. E sabe o que é que ele fez mais? Diz a palavra do Senhor: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ele sabia o que estava passando. Você tem contado a Deus de Israel o que você tem passado? Não, Deus sabe. Conte, meu amado. Jarbes contou o que ele queria, o que ele estava necessitando. Eu tenho contado ao Senhor as minhas lutas e pedindo socorro a Ele. Eu tenho contado ao Senhor aquilo que eu tenho passado junto com a minha família. Eu tenho clamado. Conte o que você está precisando. O cego ali contou, meu amado. Senhor, estou sem fé. Senhor, estou precisando disso. Me livra disso, Senhor. Qual a sua necessidade? Que você tem passado diante de sua família? Conte ao Senhor. Mas o Senhor sabe. Jarbes contou o que ele queria para a vida dele. Ele tomou essa decisão.
Não, não vou contar, que Deus sabe. Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Palavra de ontem: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer. Conte ao Senhor o que você tem passado. É uma decisão minha e sua, para mudar o nosso futuro. Depende de nós. O que você tem precisado? O que está faltando? Conte o que estamos precisando através da oração ao Senhor. Jabes contou. Às vezes você não quer contar ao seu amigo, seu pai, que muitas vezes está em dificuldade, não pode te ajudar. Eu tenho contado a Deus. Deus, o Senhor está vendo aquela situação. E eu tenho recebido não. Mas, Senhor, me ajude, me faça prosperar. No livro de Esther, a Bíblia fala que Mardoqueu foi ali atrás de Esther. Se não vier o socorro de um lado, vem do Deus de Israel. Deus vai levantar outra pessoa para te ajudar, meu irmão. Não se desespere. Faça como Jabes tomou uma decisão, mostrou ao Senhor: Senhor, eu quero isso. Senhor, estou precisando disso. Né, irmão? O que você está precisando? O que você está precisando de uma saída para essa situação que você está passando dificuldade? Será que você vai clamar e contar ao Senhor em oração, como Jabes falou? Não, Senhor. O Senhor pode me dar? Um dia eu pedi um filho. E Deus me deu. Talvez quando você clamar, não vai chegar naquele momento. Mas o Senhor vai te dar. No tempo certo, na hora certa, para que não te acrescente dores. Então depende da minha decisão, depende da tua decisão para mudar o teu futuro. Senhor, estou precisando de um namorado para me casar. Como é que você quer? Diga ao Senhor. Que não seja julgo desigual. Senhor, estou precisando de dinheiro para pagar um boleto amanhã. Conte ao Senhor em oração, meu amado. Senhor, estou precisando de um carro para levar minha família para algum determinado lugar. Conte ao Senhor em oração. Como é que você quer o carro? Como é que você quer a moto? É branca? É preta? Quando eu fui ali na Autobras, e devido às nossas necessidades e algumas situações que eu estava passando, o homem foi mostrar o Classic. E eu já pesquisava alguns carros. E eu não estava com condições. Deus, eu preciso de um carro para ajudar aqui a minha família. Quando eu saio, não tem hora de chegar na estrada relâmpago. Mas eu pedi ao Senhor, eu quero um carro. E o carro não tinha direção hidráulica. Não tinha trava. Só tinha ar. E eu não fui reparar por o que estava faltando. Eu disse, vai ser esse. E várias vezes
já foi batido, mas eu não estou nem aí. Porque Deus tem. Eu pedi ao Senhor um carro. E Deus já me abençoou 23 prestações já pagas. E eu tirei sem entrada. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você tem vergonha de contar ao Senhor nas mínimas coisas, nas suas necessidades, das suas lutas. E nós precisamos tomar a decisão de fazer como Jabes fez. Senhor, me abençoe, me livre de dores. Me livra, Senhor, disso. Chegue em sua casa e você vai fazer isso. Senhor, estou precisando de dinheiro para o meu casamento. Senhor, estou precisando de dinheiro para comprar um vestido ou uma calça para a minha família, para fazer a feira, Senhor. Marcos 21, 22. Como é que está o tempo aí, Regis? Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Você tem fé? Exerça a sua fé, clamando, dizendo ao Senhor: Senhor, está aqui o meu problema. E o Senhor passou ali pelaquela figueira e não tinha fruto. E os discípulos ficaram admirados, porque a figueira imediatamente secou-se. Então Jesus Cristo está dizendo: eu lhe asseguro, tenha certeza, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Eu declaro em nome de Jesus sobre esse problema: sai da minha casa. Diga isso, meu irmão. Cria. Tenha fé sobre aquilo que você tem passado. Conte ao Senhor: Senhor, eu creio. A palavra do Senhor diz que aquele que crê, verás a glória do Senhor. E Jabes contou ao Senhor. Jabes falou aquilo que estava precisando. Jabes contou ao Senhor, porque ele cria. Por isso ele: Senhor, se o Senhor me abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. 1 Crônicas 4:10. Perdão.
2 Crônicas 7,14. Um texto bastante conhecido da igreja. Se o meu povo, você é povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então depende de mim, depende de você. Depende de cada um de nós tomar essa decisão que Jabes fez. E a parte final lá de 1 Crônicas 4:10. O que é que diz na sua, Monaíla? Deus fez o que, Monaíla? Caulindo, o que é que tem na sua aí no final, Caulindo? Bem alto, Caulindo. 1 Crônicas 4:10, no final, Caulindo. Eu convido o pessoal do louvor. E Deus concedeu tudo o que pediram. Será que Deus concedeu mesmo? A palavra de Deus afirma. Reconhecemos o poder de Deus. Porque Jabes escolheu clamar ao Deus de Israel. Jabes contou o que estava pedindo através da oração do clamor. E a decisão que diz no final que Jabes foi abençoado porque Deus atendeu o seu pedido. Deus vai atender o seu pedido se você clamar por fé, crendo diante daquela sua situação. Abra ainda em Lucas 1:37. Foi esse versículo que nós colocamos ali quando Isaac nasceu. Esse versículo foi quando Deus me deu. E se Deus concedeu para Jabes, eu tenho fé, eu tenho certeza que se você clamar ao Deus de Israel, eu tenho certeza, eu tenho fé que Ele vai atender o teu pedido. Sabe por quê, meu amado? Assim como Jabes, o Senhor atendeu o pedido dele. E eu não sei qual a sua dificuldade. Não sei o que tem faltado para você, das suas lutas. Mas ele diz no versículo 37 do capítulo 1: pois nada é impossível para Deus. Nada. Você sabe o que é nada? É nada. Diante daquilo que tem faltado para você, diante da situação que você tem vivenciado, é nada. É nada, meu amado. Nada é impossível para o Senhor. Agora depende da sua decisão, da minha decisão.
a colocar diante de Deus. Como Jabes tomou essa decisão de mudar o seu futuro, o seu amanhã, o seu hoje ainda. Não precisa abrir. Eu queria que você ficasse de pé. Salmo 62. Do 5. Olha o que é que o Senhor quer falar para nós. E você que está nos ouvindo nesta manhã também. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo de Deus. Confie. Oh Deus. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesado na balança, junto não chega ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Versículo 11. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor. Você quer felicidade? Contigo está a felicidade. É certo que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então depende de mim, depende de você, a mudar o seu futuro. Depende da sua decisão. Se você vai querer com dores ou com a bênção de Deus.